Projeto Light Novel em áudio Tales of Demons and Gods Contos de Demônios e Deuses Capítulo 3 Parceiros Depois de ouvir o que Nili disse, os olhos dos plebeus da classe se iluminaram. Todos estavam conscientes da história do Sr. Iemo. Ele era um exemplo a seguir quando se quer tornar uma existência poderosa, exceto pelas palavras que Shenxiu falou anteriormente foram simplesmente muito ásperas. Isso fez com que eles ficassem deprimidos. Nas centenas de anos da Cidade da Glória, Lord Emo foi o único capaz de subir ao topo, confiando em sua própria capacidade, de Shenxiu mostrando um momento de atraso. Ela rapidamente retaliou com sua resposta exagerada. Mas a professora Shenxiu não disse que era impossível? Por que você está sendo tão contraditória? Nelly zombou freneticamente. Lord Emo é um exemplo claro. Não importa se é um nobre ou plebeu, o potencial do futuro é infinito. Nada é difícil, desde que seja disposto a subir. Shenxiu quase explodiu. Esse cara é muito astuto. Ele continuava pegando as lacunas em suas palavras e constantemente a atacando. Ele não tinha respeito pelos mais velhos. Ela olhou friamente para Nili. Ele se atreveu a contradizê-la abertamente diante de tantas pessoas. Ela não deixará Nili ter um futuro próximo fácil. Não muito longe de Nili, Duzeu olhou para Nili. Seus olhos estavam cheios de gratidão. Embora Nili fosse um nobre, ele ainda correu o risco de ofender a professora Shenxiu, ajudando os plebeus a falar. Isso o deixou muito comovido. O coração de um adolescente é muito primitivo, portanto, ele já via Nili como seu amigo. Shenxiu zombou. Seu boca esperta. Você acha que colocar as coisas desta maneira poderia mudar a dura realidade? Você só olhou para o momento glorioso de Lord Emo, mas não olhou para quantas pessoas falharam. Sem mencionar que ser um espiritualista demoníaco, mesmo que se tornar um lutador, já é uma coisa muito difícil de alcançar, certo, Nili? Você pode ser considerado de uma linhagem de uma família aristocrata. Já que você não sabe quando ir e vir, eu vou ver que tipo de talento você tem. Shenxiu abaixou a cabeça e deu uma olhada no papel de pergaminho em suas mãos. Depois de ter um vislumbre do conteúdo, ela riu zombeteiramente. Nili, Reino da Alma Vermelho. Força da Alma atual, 5. Força Física, 21. Com seu talento, você só pode chegar à categoria lutador de bronze em toda a sua vida. Querer se tornar um espiritualista demoníaco é simplesmente impossível. Você é até mesmo inferior a alguns plebeus. Não admira que você se atreva a falar desta maneira. Você está apenas tentando esconder a sua própria baixa estima. O grau do reino da alma é diferenciado pelas cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e índigo. Das 7 classes diferentes, o vermelho é considerado o mais baixo. É o mais fraco do nível mais baixo. Uma pessoa comum teria um reino de alma laranja ou amarela. Ter um reino da alma verde ciano já poderia ser considerado um gênio. Quanto aos reinos da alma azul e índigo, eles só existiam em lendas. Depois de ouvir o que Shenxiu disse, o grupo de estudantes comuns começaram a sentir pena de Nili. Como alguém da nobreza, o talento de Nili poderia ser considerado o pior. Eles temem que seria difícil para ele ter alguma conquista em sua vida. Yeziun olhou para Nili e suspirou gentilmente. Embora sua impressão de Nili não seja boa, sabendo que seu talento é tão terrível, ela não podia deixar de sentir pena dele. Shen Yue, que está sentado ao lado de Yeziun, franziu os lábios com desdém. Se soubesse mais cedo do horrível talento de Nili, ele não consideraria Nili como uma ameaça, já que Nili simplesmente não é qualificado. Com seu talento horrível, ele só podia viver nos níveis mais baixos da Cidade da Glória, e ele, Shen Yue, era de uma das 3 famílias principais. Como alguém da linhagem direta da família sagrada, como poderia Nili competir com ele? Se não fosse por Yeziun, ele nem viria a essa classe de lixo, nem estaria na companhia de lixos como Nili. Shenxiu agressivamente continuou. Com tal talento, mesmo dentro da sua família você não será capaz de obter qualquer atenção. No entanto, você age tão desenfreado e rude com os anciões. As palavras de Shenxiu fez Nili recordar o seu passado. Antes que a Cidade da Glória fosse destruída, Nili era certamente muito fraco, assim como disse Shenxiu. Ele havia permanecido na categoria lutador de bronze 3 estrelas, e não conseguia avançar mais. Nenhuma atenção foi dada a ele, não importa se ele estava dentro do instituto ou de volta na sua família. Ele foi tratado como se fosse pó. Se não fosse por Nili salvar Yeziun sem qualquer consideração pela sua vida, nem sequer seria possível obter o favor de sua deusa. Yeziun já era uma espiritualista demoníaca rank prata de 1 estrela naquele momento. A distância entre os dois era como um abismo. No final, Nili não estava sequer qualificado para lutar ao lado de Yeziun. Ele só pôde assistir quando Yeziun morreu pelas garras de uma besta na frente dele, como seu corpo lentamente submergiu na areia do deserto. Isto sempre foi uma agulha no coração de Nili. Com pura sorte, ele saiu do deserto sem fim vivo. Nili teve vários encontros misteriosos e percebeu que mesmo o chamado talento da força da alma também poderia ser melhorado.
Se essa fosse sua vida passada, Nelly certamente não teria coragem de refutar quando fosse criticado por um professor. Mas ele está diferente agora. Ele está confiante de que um dia ele vai passar por essas pessoas que subestimaram ele, saberem que ele vai chegar a um reino de que eles nunca poderão imaginar. Desde que ele voltou, ele deve ser indomável, mesmo que isso signifique derrotar qualquer deus ou Buda parando seu caminho. Todo mundo estava surpreso que, embora Nelly estivesse sendo ridicularizado pela professora Shinshio, não havia nenhuma vergonha mostrada em seu rosto. Pelo contrário, seu olhar estava firmemente travado em Shinshio e disse: Professora Shinshio, você sente que o reino da alma de uma pessoa decide o futuro dessa pessoa, certo? Com esse seu caráter desprezível, você só defenderá os talentosos e zombará dos mais fracos. E você ainda se atreve a falar de princípios? Você está apenas tentando cobrir seu caráter desprezível. Ouvindo as palavras de Nelly, o corpo de Shinshio estremeceu de raiva. Ela nunca tinha encontrado esse tipo de estudante. Ele realmente se atreveu a contradizê-la tão maleficamente. As palavras de Nelly atingiram diretamente os pensamentos ocultos em seu coração, fazendo com que ela ficasse furiosa. Ela amaldiçoou incontrolavelmente. Silêncio, quem você acha que é para desacreditar em sua professora? Nelly franziu os lábios com desdém. Eu sinto vergonha de ter uma professora como você. Eu posso garantir que nesta classe haverá um monte de plebeus excedendo a sua imaginação. Eles terão conquistas inimagináveis. Em vez de treiná-los pacientemente, você usa duras palavras para atacar a sua autoconfiança. Você não é digna de ser uma professora. Embora seu talento seja fraco, e daí? Um dia eu me tornarei um espiritualista demoníaco lendário como o Lord Emo, e me casarei com a mulher mais linda da Cidade da Glória. Enquanto falava, o olhar de Nelly caiu sobre Ezium, que estava sentado muito longe. Seus olhos brilharam com uma determinação absoluta. Quando viu Nelly olhando para ela, sem saber o porquê, Ezium de repente sentiu seu coração acelerar. Suas bochechas ardiam em vermelho. Ela nunca tinha pensado que Nelly seria realmente tão ousada em dizer algo como isso na sala de aula. Depois de encontrar o olhar de Nelly, ela sabia seu claro significado. Exceto em seu coração, ela não tem nenhum sentimento por Nelly. Depois de ouvir o discurso de Nelly, ela tinha um sentimento indescritível dentro dela. Ao ver a expressão de Ezium, o rosto de Shen Yue ficou vermelho. Embora ele e Nelly não fossem do mesmo nível, ele ainda se sentiu um pouco ameaçado por ele. Hahaha, essa é uma piada mais engraçada que eu já ouvi. O Reino da Alma Vermelho realmente disse que quer se tornar um espiritualista demoníaco como o Lord Emo? Mesmo quando o Lord Emo era mais jovem, ele já havia sido testado e mostrou ter um talento incrível. Ele tinha um reino de alma ciano. Você acha mesmo que depende apenas de sorte? Ridículo, Shinji zombou impiedosamente. Em vez de ser um boca inteligente aqui, por que você não começa a aprender sério? As próximas palavras de Anneli foram poderosamente ressonantes. Eu sei que em seu coração está cheio de desprezo, mas um dia eu vou fechar sua boca com fatos. A aptidão não pode determinar a realização de uma pessoa. Usamos os fracos para derrotar os fortes, para superar os céus. Nós, praticantes, já estamos desafiando o impossível indo contra o caminho dos céus. As palavras de Nelly não conseguiam impedir os alunos da turma se sentirem o sangue subir. Praticar já está indo contra o caminho dos céus. Se não se opunham aos céus, como poderiam falar em prática? Nelly enunciou poderosamente. Sem um coração continuamente lutando, sem a coragem de transformar o impossível em possível, mesmo que possuir um talento extraordinário seria inútil. Desde que Nelly nasceu neste mundo, vou desafiar o impossível. Professor Shenshio, que tal fazer uma aposta comigo? Embora Nelly tenha experimentado vários contratempos em sua vida anterior, ele nunca desistiu. Uma vez que os céus lhe deram outra chance de renascer, nesta vida ele usará uma velocidade inimaginável para subir ao topo. Que aposta? Shinji zombou. Apostaremos que no próximo teste, em 2 meses, serei capaz de alcançar o rank bronze. Se eu não o fizer, vou sair do instituto. Se eu chegar ao rank bronze, então você vai se demitir. Que tal? Nelly disse sem hesitar, olhando para Shenxiu. Ouvindo o que Nelly disse, todo mundo ficou surpreso. Todos ficaram surpresos com o fato de Nelly ter proposto esse tipo de aposta com a professora Shenxiu. Embora estivessem esperando que Nelly ganhasse, ele sentiu que não havia nenhuma maneira de Nelly poder ganhar. Hahaha, isso é engraçado, o suficiente para realmente dizer que você alcançará o rank bronze dentro de 2 meses. Você acha que pode levar a sua força da alma de 5 para 100 em 2 meses? O rosto de Shenxiu estava cheio de despeito. Nelly ficou louco? Só fiz uma pergunta. Você se atreve ou não? Nelly ignorou o que Shinji tinha acabado de dizer. Sendo esse caso, por que não ousaria? Eu não acredito que um pirralho egoísta como você possa conseguir qualquer coisa. Para quem você acha que está se vangloriando? Shinji bufou com raiva. Tanta grosseria com seu professor. Durante os próximos 2 meses você vai ficar no fundo da sala de aula e ouvir a classe. Shinji era famosa por ser irracional.
Nili olhou com desprezo para Shinshio. Então, e daí se ele ficar de pé na parte de trás da classe? Para Nili, este pequeno castigo é superficial. Desde que a professora Shinshio concordou com a aposta, não vá se arrepender mais tarde, disse Nili enquanto caminhava na parte de trás da classe. Eu me arrepender? Que piada. Não me venha chorar para mim mais tarde, Shinshi riu. Vendo Nili de pé na parte de trás, algumas crianças nobres começaram a murmurar em um sussurro. O futuro espiritualista demoníaco do rank lendário foi punido a ficar em pé. Então ele não tem medo de sair do instituto? Você não estava sendo egoísta há algum tempo? 2 meses para elevar sua força da alma de 5 para 100? Quem ele acha que é? Mesmo quando Lord Emu era jovem, ele não conseguiu chegar a uma velocidade tão assustadora. Shenxiu zombou. E daí se Neri estava sendo egoísta? Ele ainda não tinha a última palavra na sala de aula? Ela naturalmente não se incomodou com o que Nelly disse. 2 meses para elevar sua força da alma de 5 para 100? Shenxiu pensou nisso como uma piada. Isso absolutamente não acontecerá. Apenas esperamos a expulsão de Nelly do instituto. Por que Nelly foi punida a ficar na parte de trás da classe por Shenxiu? Duzê ficou em silêncio por um momento. Ele rangeu os dentes, depois se levantou e foi ficar ao lado de Nelly. Nelly foi punido por ajudar os plebeus a falarem, então naturalmente ele queria ficar junto com Nelly. Vendo Duzê estava ao lado de Nelly, na parte de trás da classe, os olhos de Shinshio escureceram e zumbiram. Desde que você também gostaria de ficar em pé, você pode ficar junto com ele. Nelly e Duzê olharam um para o outro, seus olhos brilharam com uma sensação de harmonia, e sorriram levemente para um outro. Neste momento, Nili sentia como se ele estivesse de volta em sua vida passada, quando ele e Duzê eram melhores amigos. Duzê ainda é aquele Duzê. Depois de Duzê ficar ao lado de Nili, Lupial ficou submerso em seus pensamentos por um momento e depois ficou ao lado de Nili. Nili sorriu e perguntou: "Por que você está aqui?" Lupial deu de ombros. "Ficar sentado é muito chato. Eu me sinto mais legal em pé, não posso?" Ah, combina com você, Nelly riu. Lupial ainda era o mesmo que no passado. Embora ele fale um monte de besteira, ele é muito leal. Esta punição não tinha nada a ver com Lupial, mas ele pensou em Nelly como um amigo, e os amigos devem compartilhar seus destinos juntos. Sucessivamente, 3 outras crianças plebeias se levantaram e ficaram ao lado de Nelly. Nelly pertencia a uma família nobre, mas ele assumiu o risco de se retirar do instituto para falar por eles. Eles eram gratos por isso, então eles sentiram que eles tinham de apoiar Nelly. Com esses irmãos ao seu lado, Nili sentiu que não era tão ruim ser punido, e seu humor ficou excepcionalmente alegre. Quando viu isso, a expressão facial de Shenshio se tornou feia. Ela pôs um rosto frio e continuou sua palestra. Depois de ser testado entre os alunos desta classe, Eziun, com o reino de alma ciano, tem uma força de alma de 86. Shen Yue e Xiao Niger, ambos têm o reino de alma verde, com uma força da alma de 78. Eles vão em breve chegar ao rank bronze de uma estrela. Parabéns a eles, Shenxi disse levemente. Seu olhar caiu sobre Nili por um momento. Este é o verdadeiro talento. O que é Nili comparado a eles? Ouvindo as palavras de Shenxi, os alunos da classe todos gritaram de surpresa. Um reino da alma ciana com uma força total de 86? Essa pessoa é incrível, estava realmente em nossa classe. Com tal talento poderoso, ela tem chance de se tornar um espiritualista demoníaco de rango lendário em sua vida. Quanto a Shen Yue e Xiao Niger, eles também tinham um talento extraordinário. Suas realizações futuras eram limitadas. As origens de Yiziun eram desconhecidas. Ela tinha uma aparência fresca e bonita, com um talento extraordinário de um ar misterioso. Isso fez dela uma figura mais deslumbrante da classe. Quanto a Xiao Niger, sua aparência não era menor que Yiziun, mas seu talento era ligeiramente inferior em relação a ela. Não importa o que, as pessoas comuns não tinham esperança de alcançá-las. Fim do capítulo 3.